E aí, exploradores do desconhecido digital? Sejam muito bem-vindos a uma jornada que vai desafiar tudo o que vocês pensam que sabem sobre a história e o futuro da tecnologia. Hoje, vamos nos aventurar nos labirintos da inovação, desenterrando segredos que o tempo tentou apagar e teorias que a ciência oficial muitas vezes ignora. Preparem-se para testemunhar máquinas ancestrais que parecem ter saltado de um filme de ficção científica, invenções tão estranhas que beiram o surreal, e as histórias ocultas por trás de tecnologias que usamos no nosso dia a dia, mas que carregam um passado muito mais misterioso e fascinante do que imaginamos. Dos enigmas mecânicos da antiguidade aos segredos bem guardados da era moderna. Cada descoberta que faremos juntos é uma peça a mais nesse quebra-cabeça intrigante que chamamos de mistérios da tecnologia. Se a sua curiosidade foi despertada, preparem-se para desvendar o inexplicável. Nossa primeira parada nessa busca por mistérios nos leva a um passado remoto, onde encontramos artefatos e construções que desafiam a nossa compreensão do nível tecnológico da época. O mecanismo de Antikythera, por exemplo, é um dispositivo que continua a intrigar cientistas e historiadores ainda nos dias atuais. Essa complexa máquina astronômica, datada de mais de 2000 anos, era capaz de calcular movimentos planetários e eclipses com uma precisão surpreendente. A sofisticação de suas engrenagens e a complexidade de seu design só foram igualadas séculos depois. Como uma civilização antiga conseguiu desenvolver uma tecnologia tão avançada? Qual era o propósito exato desse dispositivo? Seria uma tecnologia isolada ou faria parte de um conhecimento mais vasto que se perdeu com o tempo? Outro enigma fascinante são as diversas representações e relatos de máquinas voadoras em culturas antigas. Os Vimanas da Índia Antiga, descritos em textos épicos como veículos aéreos sofisticados capazes de realizar voos e combates nos céus, levantam a questão: seriam essas apenas alegorias mitológicas ou haveria um fundo de verdade tecnológica por trás dessas narrativas? E não podemos esquecer as construções megalíticas ao redor do mundo, como as pirâmides do Egito ou Stonehenge. A precisão com que essas estruturas foram erguidas, com blocos de pedra pesando toneladas encaixados com uma exatidão milimétrica, continua sendo um mistério para a engenharia moderna. Que tecnologias permitiram tamanhas realizações? Seriam conhecimentos perdidos ou teriam contado com alguma forma de assistência que ainda não compreendemos? Essas incríveis construções ancestrais, repletas de mistérios fascinantes, nos fazem refletir bastante sobre a vida no passado e questionar a linearidade da história da tecnologia. Também nos convidam a explorar a possibilidade de um passado mais tecnologicamente avançado do que aquele que nos ensinaram, e que pode ir muito além do que conseguimos imaginar. A complexidade do mecanismo de Antikythera, com suas engrenagens de bronze e sua capacidade de prever eventos celestes, desafia a visão tradicional do desenvolvimento tecnológico na antiguidade. A precisão dos cálculos astronômicos que ele realizava sugere um nível de conhecimento matemático e de engenharia que não se encaixa facilmente na nossa compreensão da época. As teorias sobre sua origem variam desde a influência de escolas de pensamento avançadas da Grécia Antiga até a possibilidade de ser um artefato único, representando um pico de conhecimento que não foi sustentado ou replicado. A falta de dispositivos semelhantes encontrados em outros sítios arqueológicos da mesma época intensifica o mistério em torno de sua criação e propósito. Seria ele um instrumento de navegação, uma ferramenta para rituais religiosos ou um dispositivo para a previsão astrológica? A verdade por trás de sua função exata permanece um enigma, assim como a identidade de seu criador e as fontes de seu conhecimento técnico. As narrativas sobre os Vimanas na literatura sânscrita da Índia Antiga descrevem máquinas voadoras com detalhes impressionantes, mencionando sua capacidade de voar a altas velocidades, realizar manobras complexas e até mesmo engajar em combates aéreos. Algumas interpretações dessas descrições sugerem o conhecimento de princípios aerodinâmicos e de sistemas de propulsão avançados. Embora a maioria dos estudiosos considere essas descrições como parte da mitologia e da poesia épica, a riqueza de detalhes em alguns textos levanta a questão se haveria alguma base factual por trás dessas histórias. Seriam essas descrições metáforas para algum tipo de tecnologia antiga? Ou representações simbólicas de fenômenos naturais? A busca por evidências arqueológicas que corroborem essas narrativas continua,
mas até o momento permanecem no domínio da lenda e da especulação. As construções megalíticas, como as pirâmides de Gizé no Egito e o Círculo de Pedras de Stonehenge na Inglaterra, representam desafios significativos para a nossa compreensão das capacidades tecnológicas das civilizações antigas. A precisão no corte e no transporte de blocos de pedra pesando toneladas, bem como o alinhamento astronômico preciso de algumas dessas estruturas, sugere um conhecimento avançado de matemática, geometria e engenharia. As teorias sobre as técnicas de construção utilizadas variam desde o uso de rampas e alavancas até sugestões mais esotéricas de tecnologias perdidas ou mesmo auxílio extraterrestre. A ausência de registros detalhados sobre os métodos de construção empregados intensifica o mistério em torno dessas maravilhas da antiguidade. Como essas sociedades, aparentemente sem a tecnologia moderna que conhecemos, conseguiram realizar tais feitos de engenharia com tanta precisão e em uma escala tão grandiosa? A resposta para essa pergunta continua a iludir os pesquisadores, alimentando debates e teorias sobre o conhecimento tecnológico perdido da humanidade. Agora, vamos adentrar o território das teorias que circundam as tecnologias secretas e avançadas, supostamente mantidas em sigilo por governos e organizações influentes. Uma das teorias mais populares e persistentes é a da engenharia reversa de tecnologia alienígena. A crença de que, após quedas de objetos voadores não identificados, cientistas teriam tido acesso a tecnologias extraterrestres incrivelmente avançadas, como sistemas inovadores de propulsão, materiais com propriedades desconhecidas e fontes de energia revolucionárias. É um tema recorrente em círculos ufológicos e entre teóricos da supressão tecnológica. Essas tecnologias seriam mantidas em segredo absoluto, com o potencial de transformar radicalmente a nossa civilização, mas também com o risco de cair em mãos erradas. A suposta existência de materiais com propriedades, além da nossa compreensão atual, como ligas superresistentes ou substâncias com capacidade de alterar o modo como lidamos com a realidade física, é um dos pilares dessa teoria. A ideia de que sistemas de propulsão alienígenas poderiam revolucionar o transporte, tornando as viagens extremamente mais rápidas, também alimenta essa crença. No entanto, a falta de evidências concretas e a natureza altamente sigilosa dessas alegações tornam difícil verificar a veracidade dessas teorias, que permanecem no domínio da especulação e da crença pessoal. Outra área de intensa especulação envolve os projetos militares ultrasecretos. A Guerra Fria e a busca por supremacia tecnológica teriam impulsionado o desenvolvimento de armas e sistemas de vigilância muito além do que é publicamente conhecido. Tecnologias de camuflagem avançada, armas de energia direcionada e até mesmo formas de controle mental permeiam as narrativas sobre o lado oculto da tecnologia militar. A possibilidade de criar aeronaves e veículos terrestres completamente invisíveis ao radar e ao olho humano é um objetivo perseguido por muitas potências militares. A ideia de armas capazes de incapacitar ou destruir alvos com feixes de energia, sem a necessidade de explosivos convencionais, também é objeto de pesquisa e teorização. E a controversa área do controle mental, com alegações de experimentos secretos para influenciar pensamentos e comportamentos à distância, levanta sérias questões éticas e de segurança. A ausência de informações verificáveis e a natureza sigilosa desses projetos tornam difícil confirmar sua existência e suas capacidades reais. E o eterno debate sobre a energia livre ou ponto zero continua a intrigar cientistas e entusiastas. A possibilidade de extrair energia do próprio vácuo ou de fontes inesgotáveis e limpas é um sonho para a humanidade. Mas alguns acreditam que essa tecnologia já foi descoberta e está sendo deliberadamente ocultada por interesses políticos e econômicos. Inventores como Nikola Tesla exploraram conceitos relacionados à transmissão de energia sem fio e à possibilidade de aproveitar fontes de energia ainda não totalmente compreendidas pela ciência convencional. As teorias de supressão alegam que grandes corporações energéticas e governos teriam interesse em manter a situação atual, impedindo a disseminação de tecnologias que poderiam tornar a energia barata e acessível a todos. No entanto, a falta de comprovação científica e a complexidade dos princípios físicos envolvidos tornam essa área altamente controversa e sujeita a ceticismo. Para finalizarmos nossa exploração,
Vamos direcionar nosso olhar para as tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia, mas cujas origens carregam consigo um passado surpreendentemente misterioso e, por vezes, cheio de controvérsias. Pensemos na invenção do rádio. Embora Marconi seja frequentemente creditado como o pai do rádio, a história é muito mais complexa, envolvendo as contribuições cruciais de Nikola Tesla, que demonstrou a transmissão sem fio de sinais anos antes. As disputas de patentes e as narrativas históricas muitas vezes simplificam a complexidade da inovação, obscurecendo o papel de outros inventores e cientistas que também contribuíram para o desenvolvimento dessa tecnologia revolucionária. A própria história da computação é repleta de figuras visionárias e protótipos surpreendentes que antecederam os computadores modernos que conhecemos. Desde a máquina analítica de Charles Babbage, concebida no século XIX, até os primeiros computadores eletrônicos construídos durante a Segunda Guerra Mundial. A jornada da computação é marcada por avanços inesperados e ideias que pareciam à frente de seu tempo. O trabalho de Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, e as contribuições de Alan Turing durante o desenvolvimento da computação moderna, revelam uma história rica e complexa, muitas vezes simplificada em narrativas populares. E o que dizer da internet? Embora sua criação moderna seja geralmente atribuída a projetos militares e acadêmicos nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a visão de uma rede global de informações interconectada já existia em trabalhos teóricos e em experimentos pioneiros, muito antes da sua implementação bem-sucedida. Figuras como Paul Atlet e Vannevar Bush, com suas ideias de sistemas de informação interligados, anteciparam muitos dos conceitos que viriam a fundamentar a internet. A evolução da ARPANET até a internet, como conhecemos hoje, envolveu a colaboração de inúmeros cientistas e engenheiros, e a história completa de sua criação e disseminação ainda está sendo escrita. Ao investigarmos a fundo a história dessas tecnologias que consideramos banais, descobrimos que, por trás da aparente linearidade do progresso tecnológico, existe uma teia complexa de ideias, experimentos, rivalidades e, em alguns casos, mistérios que ainda aguardam uma explicação completa. Desta forma, o passado das nossas tecnologias cotidianas pode ser muito mais estranho e fascinante do que imaginamos. E assim, nossa jornada pelos mistérios da tecnologia chega ao fim, mas esperamos que a chama da curiosidade continue acesa em cada um de vocês. Desvendamos enigmas do passado, exploramos as sombras do presente e vislumbramos um futuro tecnológico ainda mais cheio de incógnitas. Qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Você conhece alguma outra tecnologia antiga inexplicável ou alguma teoria sobre invenções secretas que não mencionamos? Compartilhe suas ideias e comentários abaixo. Sua participação é fundamental para enriquecer essa discussão. Se essa viagem pelo lado oculto da tecnologia despertou sua imaginação, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos que também são fascinados por mistérios e se inscrever no canal para não perder as próximas explorações do desconhecido. Continuem curiosos e até a próxima aventura!